Eclesiastes, capítulo 5, versículo 18. Glória a Deus. Está escrito assim, Eclesiastes, capítulo 5, verso 18. Eis aqui o que vi, uma boa e bela coisa, alguém comer e beber, e gozar cada um do bem do seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol todos os dias da vida que Deus lhe deu. Pois esse é o seu quinhão. E quanto ao homem, a quem Deus deu riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer e tomar a sua porção, e se alegrar do seu trabalho, isso é dom de Deus. Eclesiastes, capítulo 5, versículo 18. Eis aqui o que eu vi, uma boa e bela coisa, alguém comer e beber, e gozar cada um do bem do seu trabalho, com quem se afadiga debaixo do sol, todos os dias da vida que Deus lhe deu. Pois esse é o seu quinhão. E quanto ao homem, a quem Deus dá riquezas e fazenda, e lhe deu poder para delas comer, e tomar a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Pai soberano, bendito e amado, diante desta palavra eu oro, para que o Senhor fale em nosso coração. Nós reunidos aqui nesse lugar, e todas aquelas pessoas que ouvem esta tua palavra à distância, que o Senhor olhe para cada coração, para cada vida, para cada necessidade, para cada um que clama, para cada um que sofre, para cada um que se alegra, para cada um, meu Pai, que busca a aliança com o Senhor, que busca, meu Pai, o alimento da Tua palavra. Então, meu Pai, em nome de Jesus, envia agora da porção do Teu Espírito, que eu diminua e que o Senhor cresça, e que esta Tua palavra vá e produza frutos para o qual está sendo enviada, no nome santo de Jesus. Muito obrigado e amém. Nos dias de hoje, muito se fala nas igrejas do Brasil em prosperidade, em riqueza, em conquista de bens materiais. Eu vejo vários testemunhos de pessoas que foram buscar em Deus, e elas dizem que resolveram o problema financeiro, alguns se tornaram empresários, outros conseguiram pagar as dívidas, e tudo isso é algo maravilhoso, porque Deus, na realidade, Ele tem todo esse poder, e Ele, uma certa ocasião, quando Salomão assumiu o reinado no lugar do seu pai Davi, ele visita Salomão em sonhos e ele faz uma pergunta para Salomão. O próprio Deus falando em sonho com Salomão, e ele diz: pede-me o que tu queres e eu te darei. Salomão dá uma resposta que alegra o coração de Deus, porque ele diz: eu quero que o Senhor me dê sabedoria para guiar esse povo tão grande, porque eu sou jovem, não sinto-me com a capacidade que deveria ter, e eu peço sabedoria. E isso alegra a Deus de tal forma que Deus responde para Salomão dizendo: eu te darei sabedoria, como não houve e não haverá ninguém tão sábio na face da terra. Mas eu te darei riquezas, terras e fazendas, porque eu serei contigo e te farei prosperar. Assim como eu fui com teu pai, eu serei contigo se tu andares nos meus caminhos, ou no meu caminho. E é uma coisa que chama a atenção,
porque a palavra de Deus diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, na versão King James. Na versão Almeida diz: e estas coisas vos serão acrescentadas. Mas de uma maneira ou outra, aqui nesta palavra do homem mais sábio que teve sobre a face da terra, Salomão, ele diz que se Deus deu riquezas e fazenda, deu poder para você usufruir, isso é dom de Deus. Porque de nada adianta você ter riqueza, você ter bens materiais e não poder usufruir. Ou porque você está muito atarefado, muito cheio de preocupações, ou porque você não tem saúde para viver, para poder participar de uma mesa farta, para aproveitar tudo aquilo que Deus concedeu. E ele diz: quando você tem essas coisas, e quando Deus te dá o poder para comer, para se alegrar do seu trabalho, para tomar a sua porção, isso é dom de Deus. Você entende que certamente a prosperidade, ela é um dom. Ela é um dom que vem de Deus. As pessoas querem riquezas, querem resolver as suas necessidades, e muitas vezes se propõem vários caminhos, mas vamos entender pela palavra. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 8, no versículo 14, diz assim: os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, tendo ouvido que os de Samaria haviam recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles havia ele descido ainda, mas somente tinham sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impuseram as mãos, e eles receberam o Espírito Santo. Quando Simão viu que pela imposição das mãos dos apóstolos se dava o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, e dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: vá a tua prata contigo à perdição, pois cuidastes adquirir com dinheiro o dom de Deus. Você vê que ele está dizendo que tudo aquilo que você recebe de Deus é considerado como um dom. Os apóstolos tinham esse dom de impor as mãos sobre as pessoas que criam em Jesus e elas receberem o Espírito Santo. E esse homem, Simão, que trabalhava com arte da magia, enganava muitos, tinha revelações, fazia premonições, ele vai até os apóstolos e ele pede que eles também façam a mesma coisa sobre ele, para que eles tenham esse poder. E ele oferece dinheiro ao apóstolo Pedro, e o apóstolo diz: vai a tua prata contigo à perdição, pois cuidastes adquirir com dinheiro o dom de Deus. Tu não tens parte nem sorte nesse ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Quando você recebe uma proposta para você fazer uma barganha com Deus, para você que está endividado, para você que quer o dom da prosperidade, para você que quer receber uma cura, ou mesmo receber
o batismo com o Espírito Santo. E aí você recebe uma proposta de colocar um dinheiro no envelope, de entregar no altar como um sacrifício, que aí Deus vai te honrar. Você acha que é possível comprar um dom de Deus? Você acha que isso é considerado uma bênção? Ou isso dá margem ao inimigo para que ele trabalhe? Para que haja sinais e prodígios e maravilhas, um falso enriquecimento e um engano. Porque Jesus disse que quando o Filho do Homem ele voltar, será que ele encontrará a genuína fé na terra? A fé que crê naquilo que não vê? A graça que vai invadindo o coração de todo aquele que é filho, e ele compreende que Deus é amor, que Deus é Pai, que Deus é bondoso, misericordioso, que esse Deus se preocupa com cada filho. E ele diz que nós, sendo maus, o Jesus disse, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos, quanto mais o Pai que é bom. E quando você coloca Deus numa posição, e você ouve de algum líder ou pastor que prega, que a partir do momento que você sacrificou, você tem o direito de cobrar, de exigir de Deus uma resposta. E essas igrejas, elas crescem de uma forma que se multiplicam, e as multidões acham que por aquele muito crescer, pelaquela multidão, ali está a verdadeira bênção. Mas Jesus disse que quando nós ouvirmos de sinais aqui ou acolá, nós não devemos ir atrás, porque os sinais seguirão aos que crerem. E se você estiver numa caverna, talvez preocupado, endividado, passando uma grande necessidade, talvez você se coloque numa posição como Elias, mas o próprio Deus, ele vai até Elias, ele entra na caverna e ele fala: o que fazes aqui? Sai para fora, Elias, se alimenta, porque o teu caminho ainda é muito longo. Deus dá a providência, Deus faz com que um corvo alimente Elias. Deus é o Deus do impossível, e a palavra dele diz que agindo Deus, quem impedirá? Se você tiver que prosperar, se você tiver que ficar rico, Deus tem o caminho, Deus tem a porta que vai se abrir na tua vida, Deus tem a mão estendida para abençoar, para curar, para restaurar, e basta você crer. Porque Jesus sempre dizia para as pessoas que estavam em extrema necessidade: não temas, mas tão somente creia. E a palavra de Deus, ela diz que nós, pela fé, podemos mover uma montanha. Podemos retirar aquele obstáculo que está dentro do nosso coração, aquele obstáculo que criou por anos e anos o inimigo na nossa vida, e colocar tudo isso por terra, porque pela fé Deus vai agir na nossa vida e transformar toda maldição em bênção. Mas quando você quer inverter a ordem das coisas, e muitos vivem somente em função disso, são desafios, campanhas e proposições, muitas não se cumprem, e as pessoas vão embora entristecidas, saem do aprisco de Deus,
para viverem abandonadas nas ruas, porque o inimigo cegou o entendimento. Aparentemente tudo começa maravilhosamente bem. Assim como nas religiões do engano, onde as entidades dizem que trabalham para fazer o bem, mas o próprio Jesus disse que não há uma comunicação entre vivos e mortos, porque existe lá um abismo intransponível, mas o inimigo, que são demônios, se apresentam para enganar as pessoas, para fazer prognósticos, para fazer psicografia, usam de palavras bonitas, de palavras até do Evangelho, porque o inimigo, quando ele quis tentar Jesus, ele usou a própria palavra. E aí as pessoas que não estão preparadas, não estão firmes em Deus, elas ficam como a onda do mar, oscilando para lá e para cá, e se desvirtuam. E a palavra de Deus diz que é possível que ele engane até os escolhidos. Por isso, quando você precisar de algo, Jesus disse que você tem que ir no oculto do teu quarto, dobrar os teus joelhos e orar ao Pai, porque o teu Pai que tudo vê, te recompensará. Essa é a palavra de Deus. Campanha nós podemos fazer. Orações de concordância nós podemos fazer. Mas temos que deixar claro que tudo que Deus nos concede é dom de Deus. É a graça de Deus agindo na nossa vida, é o Deus misericordioso que se compadeceu e por isso Ele estendeu as mãos, por isso Ele nos chamou, porque quando nós estávamos como a ovelha perdida lá no mundo, o próprio Senhor Jesus, através do Espírito Santo, deixou as outras ovelhas no aprisco e foi em nossa direção. E nós, de uma forma ou de outra, ouvimos a voz do bom pastor e hoje, diante da presença do Deus vivo, nós podemos ter certeza de que em tudo nós já somos mais do que vencedores, porque esta é a verdadeira palavra do Senhor. E o apóstolo Pedro, no verso 22, ele fala para Simão: arrepende-te, pois, dessa tua maldade e roga ao Senhor para que, porventura, te seja perdoado o pensamento do teu coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e em laços de iniquidade. Respondendo, porém, Simão disse: rogai-vos por mim ao Senhor. Rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que haveis dito venha sobre mim. Interessante que, quando Pedro diz para ele se arrepender, para ele orar, para ele rogar a Deus que o perdoe, ele diz: rogai vós por mim. É o que o ímpio geralmente faz. Ele pede oração, ele busca o cristão, ele busca na hora da angústia aquele que, bem ou mal, ele sabe que tem Deus, porque o inimigo, ele sabe quem é de Deus. Ele pede oração, ele tem medo do que possa acontecer, mas ele continua no seu caminho errôneo. E isso é o que o Senhor Jesus, quando ele começa o ministério aqui na terra, quando ele começa a anunciar que é próximo o reino de Deus, porque ele vinha representando o reino de Deus aqui na terra, o próprio Deus vivo na forma de homem, ele começa dizendo: arrependa-te.
Arrependa-te, pois é chegado o reino de Deus. Arrepende-te, pois é chegado o reino dos céus. E quando você pergunta, arrepender do quê? É daquelas coisas que você praticou, pensou, imaginou por maldade. Todas as vezes que você foi omisso, que você tentou um enriquecimento ilícito, todas as vezes que você compactuou de uma corrupção, do mau desejo, todas as vezes que você agiu de uma maneira ímpia, de uma maneira contrária à palavra de Deus, ele diz: arrepende-te. Arrepende-te para que você não ande no fel de amargura e no laço da iniquidade. Porque quando você sabe fazer o bem e não pratica, a palavra de Deus diz que você já está pecando. E o salário do pecado é morte, é tristeza, é pranto, é ranger de dentes, é choro. Mas aquele que anda debaixo da alta e poderosa mão de Deus, na aliança com o Cristo vivo, ele diz que não permanecerá prostrado, porque o Senhor o levantará. E ainda que você esteja numa caverna, numa situação difícil, ainda que você esteja passando um momento terrível de dificuldade, mas o Senhor vai honrar a tua fé. E tudo isso vai acontecer para que você prove e veja que o Senhor é bom. Porque essa palavra diz: provai e vede que o Senhor é bom. Você vai glorificar o nome de Deus, vai ter um grande testemunho, porque você foi fiel à palavra do Senhor. E eles, versículo 25, pois havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltando para Jerusalém, evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Os apóstolos, eles pregavam o evangelho. Eles anunciavam as boas novas de Deus, que o Cristo tinha se entregue na cruz e ao terceiro dia ressuscitado, para que nós pudéssemos ser perdoados através da fé, abrindo o nosso coração. E eles, pois havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltando para Jerusalém, evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. E eu, como um discípulo de Cristo, então eu também vou evangelizar você. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, ele diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. A vontade de Deus é salvar. A vontade de Deus é que você tenha vida e vida em abundância, conforme disse Jesus. É que você seja próspero, é que você seja abençoado, é que você reconheça o teu Pai Celestial como um Deus de amor, como um Deus vivo que está ao nosso lado, porque Jesus disse que aonde nós reunidos estivéssemos no seu santo nome, Ele estaria no meio de nós. Ele disse que Ele mesmo, através do Espírito Santo, Ele iria fazer morada em nós, e nós iríamos conhecer toda a verdade, e a verdade iria nos libertar de toda essa confusão, de todo o engano que o inimigo tenta muitas vezes colocar na vida das pessoas no momento de dor, de angústia, no momento de depressão, no momento de dificuldade financeira. E aí são exigências, são cobranças, são desafios, são propostas indecorosas em nome de Deus. E homens e mulheres têm enriquecido, e os fiéis enganados,
a membresia na mercê daquele que a palavra diz que são obreiros do próprio ventre. E aqui, quando você olha uma palavra como essa de João, você vê que Deus enviou o seu único filho para que você tenha a vida eterna, para que você tenha acesso ao reino dos céus quando Ele te chamou, para que você não seja julgado nem condenado, mas que você fosse salvo, para que você seja salvo por fé. E Ele afirma no verso 18, quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. A opção é única. Se você crê, você não será julgado e será salvo. Se você não crê, você já está julgado e, pior de tudo, condenado. Condenado a ficar a eternidade afastado desse Deus de amor. Porque o mau desejo do teu coração, a concupiscência do dia a dia, endureceram o teu coração e a tua fé foi embora. E ainda que você tenha dinheiro, riquezas e fazendas, diante de Deus você não tem nada, porque você não tem o verdadeiro tesouro e não é rico para com Deus. Ajuntai antes tesouros no céu, onde a ferrugem e a traça e o ladrão não possam minar e acabar. Quando você tem um tesouro somente material, você tem um tesouro efêmero de curta duração. E quando Deus te chamar, nada você poderá levar. Você só vai levar aquilo que está lá dentro do teu coração. O apóstolo Pedro disse para aquele homem, arrependa-te, para que o Senhor, porventura, perdoe o pensamento do teu coração. Cuidado com aquilo que vai no teu coração. Não deixe a maldade agir, porque se os teus olhos forem luz, todo o teu corpo será luz. Mas se teus olhos forem trevas, todo o teu corpo será trevas. E quando você olha para as coisas e pessoas, somente como maldizente, somente com um olhar de condenação, você está julgando ou prejulgando, e a vítima é você mesmo. Não se deixe enganar pelo inimigo, mas limpe o teu coração. Quem nele crê não é julgado, mas quem não crê já está julgado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, e os homens amaram antes as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. A pessoa se justifica, ela diz, olha, rogai vós por mim ao Senhor, ora você aí por mim, lembra de mim nas tuas orações. Ela se justifica dizendo, mas eu não faço mal, eu nunca roubei, eu nunca matei, eu ajudo e sou caridoso, eu faço boas obras. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que fazer tudo em nome do Senhor Jesus. Tudo que fazer em nome do Senhor Jesus. Quando você tiver que fazer algo, principalmente algo que você sabe que é lícito, mas não convém, faça em nome de Jesus. Quando você tiver que amaldiçoar, tenta amaldiçoar em nome de Jesus. Quando você quiser fazer um ato de corrupção,
Tente fazer em nome de Jesus, para você ver como o Espírito vai testificar do pecado e a tua vontade vai embora. Porque aquele que anda ao derredor buscando alguém que possa tragar, não vai poder te atingir, porque você vestiu o capacete da salvação e a armadura da fé. E em nome de Jesus você tem poder e autoridade para falar e determinar e repreender, e ele bate em retirada, porque escrito está: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Não se justifique. Seja um praticante da palavra, porque se você praticar a palavra, você será mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você será feliz e bem-aventurado, próspero, realizado e um grande testemunho de vitória que vai engrandecer o nome do Deus vivo, do Deus que é Pai, do Deus que é amor e do Deus que nos ama. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que seja manifesto que as suas obras são feitas em Deus. E depois disso foi Jesus com os seus discípulos para a terra da Judéia, onde se demorou com eles e batizava. Você vê que o batismo é algo importante. O próprio Cristo, o próprio Jesus, se batizou para que se cumprisse as Escrituras. Versículo 23. Ora, João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia ali muitas águas, e o povo ia e se batizava. Batismo é importante. É fé, entregar a vida para Jesus. Receber o Senhor Jesus como único, suficiente, exclusivo e eterno Salvador. E depois, viver segundo a palavra do Senhor. Não se deixar levar por qualquer vento de doutrina. Não se deixar enganar por aquilo que falam através das religiões, através da tradição. É só através da palavra de Deus, da santa e inerrante Escritura, que você vai conhecer a verdade, vai ser liberto, e a palavra de Deus, a promessa do Senhor, vai se cumprir na tua vida. Nós vamos nesse momento orar. Você que ouviu essa palavra, se nunca entregou a vida para Jesus, hoje é momento de você entregar o Senhor, entregar a sua vida nas mãos de Jesus, o recebendo como seu único, verdadeiro, exclusivo e eterno Salvador. E se você já entregou a vida para Jesus, mas se desviou do caminho santo, da genuína palavra, talvez você ficou triste, aborrecido, porque você acreditou em promessas que não se cumpriram, em situações que você mais tarde percebeu que foi enganado. Mas hoje, o Senhor manda te dizer que Ele está de braços abertos para te receber. Para que você, a partir de hoje, tenha uma atitude de fé. Para que você saiba que tudo que você recebe de Deus é pela graça. E que prosperidade, batismo com o Espírito Santo, restauração, bem-aventurança, é dom de Deus. E Deus hoje, Ele quer entregar nas nossas mãos a virtude do Espírito Santo, despedaçando, quebrando o laço da amargura, tirando os laços de iniquidade e libertar o teu coração. Ele quer trazer para você a esperança e a fé que faz o milagre acontecer, que faz a virtude do Senhor soprar na tua vida, a glória de Deus se manifestar, e você vê
você sentir a presença do Criador, você saber que Deus, Ele está ao lado daqueles que o buscam na inteireza de coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscares de todo o coração, diz o Senhor Deus. Abra agora o teu coração. Se você nunca entregou a vida para Jesus, ou está voltando para os caminhos de Deus, ou ainda precise viver um milagre, uma transformação, um renovo das forças, um renovo através do Espírito de Deus, ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, eu ouvi a Tua palavra e hoje eu aprendi que a prosperidade é um dom de Deus, que tudo está em Tuas mãos. O Senhor é o Deus que controla os céus, a terra e os mares. O Senhor é o Deus que tem poder para restaurar, para abençoar, para curar, para abrir portas inexistentes. E é por isso que nesse momento eu quero entregar minha vida em Tuas mãos, Jesus, e eu o recebo agora como meu único, exclusivo, suficiente e eterno Salvador. Meu Deus amado, eu já tinha entregue o meu coração, eu já tinha, meu Deus, buscado a Tua palavra e os Teus caminhos, mas me afastei. As situações de dificuldade do dia a dia, a própria condição, aqueles espinhos, eles sufocaram a Tua palavra. Mas hoje, meu Deus, eu quero que o Senhor renove a minha fé, para que eu seja um vitorioso, para que eu tenha a virtude do Teu Espírito, e para que eu possa, Senhor, Te buscar de todo o coração, para que eu possa, meu Deus, viver tudo aquilo que o Senhor já providenciou naquela cruz, porque eu creio que tudo já está preparado e eu posso viver todas as promessas contidas em Tua palavra, se hoje eu andar pela fé, se hoje eu abrir o meu coração, se hoje eu declarar através do nome de Jesus que eu sou mais do que vencedor, que o Senhor é o Deus que opera sinais, prodígios e maravilhas, é o Deus que visita cada um que crê. Então, nesse momento, meu Pai, eu expresso a minha credibilidade e a minha fé na Tua palavra, e eu Te peço, Senhor, me ajuda a viver segundo aquilo que está escrito na Tua palavra, as Tuas promessas, as Tuas bênçãos, que eu seja mais do que vencedor. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, nós aqui presentes nesse lugar, abençoa as pessoas que oram à distância, as pessoas, meu Pai, que estão precisando de cura, precisando, meu Deus, de restauração, precisando, meu Deus, de um renovo na fé e na esperança, mas que em nome de Jesus, o Teu Espírito sopre nesse lugar, que o Teu Espírito, meu Deus, visite cada pessoa nesse momento, cada irmão, cada filho, cada necessitado, que todas as angústias sejam dissipadas, que todos os laços de iniquidade sejam quebradas, que todo o fel de amargura seja arrancado do nosso coração, e que em nome de Jesus, a Tua mão seja sobre nós. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, nós Te agradecemos, porque sabemos que o Senhor é bom, que a Tua palavra, ela é lançada e ela produz tudo aquilo que está contido nela, porque ela nunca voltará vazia. E nós viveremos um grande milagre. Nós viveremos, meu Pai,
as bênçãos do Senhor aqui na terra, e nós louvaremos e exaltaremos continuamente o teu nome. Muito obrigado, no nome santo de Jesus. Amém e graças a Deus. Aleluias. Deus soberano e amado, eu te agradeço por mais esse momento, essa reunião, essa palavra. Que o Senhor continue abençoando o nosso restante da semana. Que no próximo domingo estejamos aqui reunidos com fé, alegria e saúde. Que o teu coração se alegre com a nossa vida. Que nós possamos estar alegres em tua presença. E que nós tenhamos, meu Pai, a graça de sermos sempre abençoados pelo Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as comunhões do Espírito Santo sejam com todos nós, não somente hoje, mas para sempre. Amém e graças a Deus.